Cante com confiança. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé, meu querido. Glória a Deus. Você que crê nos sonhos de Deus para a tua vida, ovacione seu santo nome. Aleluia. Abra sua mão assim para você ser ministrado agora. Feche seus olhos. Lembra de cada promessa que o Senhor já fez para você. Glória a Deus. O impossível em meu viver. Mais uma vez. Acredito sim. Glória a Deus. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. O possível você faz. O impossível Deus faz por você. Aleluia. Bom, irmãos, vamos dar início à nossa lição 6. Né? Elias, quando a cidade é a falta de reconhecimento. Essa é uma lição que foi escrita pela educadora religiosa Zenilda Silva Pinto. É a 6ª lição da nossa revista. O texto base é 1 Reis 19, versículo 14. Alguém pode ler esse versículo para nós? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude no entendimento dessa lição. Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez na Tua presença nesse dia, pedindo, Senhor Deus, que Tu faças presente entre nós, que o Teu Santo Espírito, Senhor, abra as nossas mentes, os nossos corações, para que venhamos a entender qual é a Tua mensagem para nós nessa noite. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos o discernimento para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui. É o que nós pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Bom, o estudo da lição de hoje, ele fala de duas coisas que são muito importantes. Fala da adversidade. A adversidade tem sido o tema das lições desse trimestre, né? Mas fala também de falta de reconhecimento. E é uma coisa que a gente vê acontecer muito, né? As pessoas muitas vezes se ressentem disso, de serem reconhecidas, de fazerem parte, né, de um grupo, fazerem parte da igreja, fazerem parte de algo de que elas gostariam de fazer parte, né? E aí o comentarista começa falando de qual é a definição de adversidade. O que significa adversidade?
Qual é a definição de adversidade? Obstáculo, dificuldade, Dificuldade, felicidade na vida. né? Tem sido uma adversidade. Isso, dificuldades, infelicidades, tem uma série de definições. E todas elas significam alguma coisa que não é muito boa para nós, que traz, né, algum sofrimento, que traz alguma coisa de ruim para a nossa vida. E ele também fala de uma pesquisa que foi feita entre profissionais, e essa pesquisa revelou que 89%, eu me espantei com esse número, 89% se queixam, né, disso, de falta de reconhecimento, de terem estresse por conta dessa falta de reconhecimento no trabalho. Quem nunca passou por isso? Eu não passo, né? Quem nunca teve um chefe, né, que você fica querendo pegar no pescoço dele, porque, né, quem nunca se sentiu injustiçado, de repente é um outro que é promovido, né, chegou depois que você, né, e você acha que faz muito mais que ele, e ele é promovido. Em chefe de política, então, Nem vamos falar disso, porque aí, né? né? Então, Hã? Eu fico com o vereador certo lá. Tem que ser amigo, né? então é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? A gente está vivendo essa questão da falta de reconhecimento. Gilmar, aquele ditado, né, que diz, chegou por último e já que é janela. Sentar na janela, né? Vai sentar, né? Até que senta. Mas será que isso acontece na igreja também? Demais. Acontece. É uma realidade. Infelizmente acontece. Acontece, né? Acontece muito. Nós somos Dentro de falhos, casa né? acontece. Nós somos falhos. Só dentro de casa acontece, família. Nós somos falhos e aí isso acontece o tempo todo, né? A gente percebe que muitas vezes alguns dos nossos irmãos, né, são menosprezados, são deixados de lado, especialmente aqueles que não têm, não falam bastante, não são, né, comunicativos, aqueles que são mais quietinhos, acabam sendo deixados de lado, né? E aí a gente vê isso acontecendo dentro da igreja. Elias é um exemplo disso, né? De alguém que se sentiu, né, deixado de lado, se sentiu abandonado e, né, sem ter o seu trabalho reconhecido. Ele chega a ponto de até pedir a morte, né? A gente vai ver isso no decorrer da lição, né? Mas eu imagino que o tempo de Elias não foi fácil. Você já parou para imaginar, né, viver, ser profeta de Deus num tempo daquele? Quantos profetas de Baal, quantos profetas, né, de outros deuses tinha naquele tempo? E ele dizia que tinha sido o único que tinha, né, sobrado para enfrentar aquele monte de gente. Naquele episódio que a gente conhece bastante, né, de que houve um confronto, quantos profetas tinha ali? 400. Ele sozinho já pensou. Não foi fácil viver naquele tempo e falar o que Deus tinha mandado falar. Ter a coragem de ir lá falar o que Deus estava mandando falar. Eu acho que... O próprio povo não reconheceu, né? Oi? E o povo todo não reconheceu que ele queria uma coisa, o povo não... Isso, e aí isso foi que magoou mais ainda, o coração dele, né? O cara se doando ali, fazendo muitas coisas, e depois O povo de Deus realmente não... Lembrando que naquele momento ali, ele fala que ainda os próprios, aquele que estava não estava do lado dos profetas de Baal, mas mesmo do lado de Deus, não estava se decidindo para que lado ia, que ele falou, até quando cochearei entre dois senhores. Se Deus é Deus, seguia Deus. Se Deus é Baal, então seguia Baal. Se você acha Baal. Isso, ele foi convocado por Deus para uma tarefa difícil,
né, nós estamos passando por momentos difíceis, né, complicados. A gente tem passado por momentos complicados, né? Aí, de vez em quando eu saio de casa e tem que voltar porque eu esqueci a máscara. Então, a gente está vivendo um tempo que eu nunca esperei viver. Mas Elias, caramba, né, viveu um tempo muito difícil. E ele fala de Acabe, né? Lá em 1 Reis 16, 29 e 30, o texto fala sobre Acabe. Né? Ele reinou sobre Israel 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Se tivesse parado ali, né, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, já era ruim. Mas o texto continua, né? Ele foi mais mal, né, se é que a gente pode dizer assim, do que todos os que foram antes dele. E isso não era um adjetivo muito bom, né? Então, a gente vê que Acabe, ele foi lembrado por sua perversidade, por sua maldade. E foi nesse tempo que Elias foi chamado para testemunhar, para ser testemunha ali contra todo aquele povo, porque já estavam seguindo a outros deuses e isso já estava incomodando a Deus. E aí Deus manda Elias lá para falar, né, a eles. E aí tinha aqueles deuses, né, Baal e Azerá, era um casal, né, deuses da fertilidade. E as sacerdotisas eram prostitutas, né? Os cultos, né, eram orgias sexuais. E aí, um pouco por causa disso, que mais tarde o apóstolo Paulo fala lá para as mulheres que elas não deveriam cortar o cabelo. Por quê? Para que elas não fossem confundidas com as sacerdotisas da deusa Diana, que era representada de cabelo curto. E as sacerdotisas tinham cabelo curto. E aí elas seriam confundidas, né? E era uma prática comum, essas práticas, essas orgias, né? nesses cultos a esses deuses pagãos. Então, Samaria, e é onde a gente vê, né, a história se desenrolar, né, já estava a 13 quilômetros a noroeste de Siquém. E aí era o centro da idolatria. Era lá, né? E aí, o texto diz, na 1 Reis 16, 32, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então, o próprio povo já estava cultuando. Não eram, né, pessoas de outras nações, não. Era o povo, né, de Israel que estava cultuando a Baal. E aí, nesse culto, havia sacrifício de crianças também, a coisa era feia, né? Então, Deus convoca Elias para uma missão bastante árdua. Ele foi muito corajoso, né, de ir lá falar, dizer às pessoas, chegar e colocar o dedo na cara do rei assim, dizer que ele estava errado. Né? Ele sozinho, não tinha ninguém. Era ele e Deus. E ele foi muito corajoso. Né? Então, Deus chama a gente para viver esse tempo de adversidade também. Ele está chamando a gente para viver esse tempo de adversidade e sermos uma bênção onde nós estivermos. Porque o povo está perdido. E Deus está nos chamando para essa função, para essa missão. Como chamou a Elias naquele tempo, Deus está nos chamando para essa missão, né? E aí muitas vezes a gente fica imaginando, mas aí eu não sei fazer, eu não sei falar, igualzinho Moisés falou, né? Deu a desculpa lá de que tinha língua pesada, que não sabia falar e tudo mais. E aí a gente fica dando essas desculpas, que a gente não pode, que a gente não sabe, né? Então,
nós precisamos ter em mente de que se Deus nos chamou, Ele vai nos dar condição de fazer, de realizar. Não é? Se Deus está nos chamando, se você está sentindo no coração, né, o desejo de fazer, porque Deus está colocando no seu coração, né, essa orientação de Deus e faça. Porque se você ficar parado, não vai acontecer nada. Você precisa se mover e aí você vai ver as coisas acontecerem. Né? E aí é aquela questão de que Deus nunca dá nada além das nossas forças. A Bíblia já diz isso, né? Que nós não recebemos uma tentação, né, maior do que a que nós podemos suportar. Deus nos dá nada além das nossas forças. Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe do que nós somos capazes. E muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos, mas Deus acredita. Porque Ele vai estar lá do nosso lado, Ele vai estar nos capacitando também. Não é? Então, é um privilégio para nós trabalharmos na obra de Deus. Não é? A gente, quando chega aqui, a gente agradece por esse privilégio de estarmos trabalhando, participando da obra de Deus. E o primeiro ponto, o título é Deus não nos abandona. Né? É o título do primeiro ponto. E aí, depois do que Elias tinha falado, se ele ficasse em Samaria, o que ia acontecer? Esse O Jezabel falou que ia matar, né? A mulher, a Jezabel é a pior de que o marido. Isso, depois que os profetas todos foram mortos, se ele continuasse lá, o que ia acontecer? Iam matar ele. Né? E aí ele sai de lá. Né? A própria Jezabel tinha jurado de morte. Né? O texto diz, né, que ela, né, falou palavras duras. Né? 1 Reis 19, 2, está escrito: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então ela mandou avisar ele, mandou ameaçando a ele. Né? E se fosse nos nossos dias, a gente dizia que ela era muito folgada, né? Ela mandou lá avisar ele. E aí Elias o que fez? Fugiu para onde? Para Berseba, né? Então ele foi lá para o deserto de Berseba. E por que será que ele foi para o deserto? Geralmente no deserto a gente não encontra ninguém, né? Então, ninguém vai procurar, né? Você não vai no deserto procurar ninguém. Vai. Então ele fugiu para o deserto e andou um dia e estava muito deprimido. E aí as pessoas costumam falar de depressão, né, como se fosse, né, mimo, né, a pessoa muito mimada e acaba, né, tendo... As pessoas costumam tratar a depressão como uma coisa menor, como se fosse... Fraqueza, né? Isso está fraco, isso. Isso... E que isso não pode Não é acontecer. coisa de crente, não, né? E que isso não pode acontecer com a pessoa de Deus. Não pode. O crente não pode ficar deprimido, Você não. está dando cilada. Mas aqui a gente está vendo que Elias estava deprimido. Né? E não era pouca coisa, não. Ele estava muito deprimido. Porque depois de tudo que tinha acontecido, depois do milagre que havia acontecido ali, ele achou que o povo ia ficar do lado dele, né? Mas sem nada, né? Então, ele fugiu. Ele se sentia solitário e fracassado, como um comentarista diz, né? E aí desejou a própria morte. É uma outra questão, né? Essa questão de suicídio é uma outra questão complicada pra caramba. Pra gente falar. É uma coisa bastante complicada de a gente falar. E isso tem se tornado uma coisa tão importante no sentido de ter acontecido, né, já várias vezes com muitas pessoas,
que já existe, né, um movimento para o resgate dessas pessoas. Tá? Aí já existe um mês em que, a gente deve falar disso o ano inteiro, né? Mas existe um mês para a gente lembrar de que isso, nós devemos estar ao lado das pessoas, justamente para que a gente evite. Mas como é que eu vou perceber que uma pessoa está deprimida se eu não ando com ela, se eu não a conheço? É por isso que muitas vezes acontecem essas coisas na igreja, que naturalmente a gente não conhece todo mundo da igreja. Eu não tenho intimidade com todo mundo da igreja. Não é? Mas para perceber alguma coisa assim, eu preciso ter uma certa, né, intimidade com a pessoa, para perceber que ela está triste, que ela não está bem, né, sem que ela fale alguma coisa. Eu preciso, né, conhecer essa pessoa um pouquinho pelo menos, para eu perceber isso. E muitas vezes a gente entra correndo na igreja, aí quando acaba o culto já sai correndo também, né? E a gente não para conversar, não para, né, para saber. E durante a semana a gente não dá uma ligada para o irmão, para saber como ele está. Isso eu acho que a gente precisa fazer. Eu estava conversando hoje com um irmão com quem eu não falava há mais ou menos 30 anos. Seu irmão? Não, o irmão da igreja, a igreja que eu fui membro no Rio. Estava conversando com ele, e aí a gente colocando, éramos muito chegados, mas eu não sei porquê, não sei o que aconteceu, chegou a notícia de que eu havia morrido. Isso já há bastante tempo, era uma notícia que eles tinham. Quando ele viu você, tomou tão susto, né? Eu estava morando para cá, e aí a gente não teve contato. E aí eu consegui contato com eles, ele estava conversando com ele, lembrando dos tempos em que a gente andava sempre junto. E aí, se eu não ando junto com o meu irmão, eu não conheço. Eu não vou saber que, né, aquela atitude dele está querendo dizer alguma coisa. Tá? E eu preciso. Mas Elias desejou a morte por quê? Porque se sentiu sozinho, derrotado. Tá? E aí, esse estresse que a gente vive no dia a dia aí pode levar a gente a esse tipo de situação. Eu estava conversando com o Pedro, esse irmão do Rio, e eu estava dizendo que alguém me enganou. Porque quando eu vim para cá, eu sou carioca, quando eu vim do Rio para cá, eu achava que ia chegar aqui, agora eu vou para o interior, tudo mais calmo, mais tranquilo, eu vou poder fazer as coisas que eu gosto. Quem que consegue? Uma correria o tempo todo. Sabe? Então a gente acaba deixando de lado os irmãos, um monte de coisa para ver, um monte de contas para pagar, e aí a gente acaba arranjando outras coisas para nós mesmos. Porque você teve isso como adversidade? O tempo somos nós que fazemos. Né? A gente tem que ter as nossas prioridades e cortar aquelas coisas que, né, a gente precisa, né, fazer o nosso tempo. Né? Bom, mas quando a gente encontra uma pessoa, né, vivendo uma situação dessa, de depressão e tudo, às vezes deixa de vir à igreja, né, a gente procura. Muito pouco, né? Muito pouco. Nós temos vários jovens, né, que eram membros da nossa igreja, não estão frequentando mais, mas a gente quase não procura. Né? Quase não procura. Mas a gente precisa. Né? E outra até essa situação dessa diversidade que nós estamos vivendo, essa falta de tempo com essa pandemia, aí você não posso visitar, não posso ir na casa, acaba usando até isso também, às vezes uma desculpa, mas hoje tem as redes sociais, no telefone, tem coisa que você pode estar fazendo contato, mas é difícil, a correria do dia a dia deixa você escravo, né? E você acaba perdendo essa oportunidade de estar trazendo esse irmão uma palavra. De repente você fala, oi, eu estou, você está bem? Isso quando há precipitação em fazer julgamento. Isso, não, mas quando a gente vê uma pessoa assim,
primeira coisa que não, deve estar fazendo alguma coisa, está em pecado, né? Isso aí só pode ser porque o crente não pode ficar deprimido. Porque se ele tem Deus com ele, como que ele vai ficar deprimido? Não pode, e aí a gente começa a pregar uns sermões aí que... Né, voltando nessa história do reconhecimento, realmente você acaba até ficando deprimido, porque às vezes você espera um reconhecimento de um trabalho que você está exercendo, está fazendo, e de repente você não é reconhecido pelo esse trabalho, você entra no seu casulo e fica triste. Um exemplo aqui, vocês estão trabalhando aí desde que começou essa pandemia, fazendo esse trabalho de filmagem. E Deus diz que nós temos que dar honra a quem dá honra, né? Então, é louvável dizer para vocês que vocês estão fazendo um trabalho de excelência. Mas de repente você às vezes fica querendo que seja reconhecido por esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que isso não é que vocês não estão pensando nisso, não estou só dando exemplo. Sim. Mas de repente você acaba entrando, poxa, eu trabalhei durante essa pandemia toda, agora que acabou, ninguém me reconhece. Aí você vai lá e fica dentro de casa escondido porque não ouve aquela palavra. Então, isso tudo é ter um cuidado, né? Tem que ter, para não entrar nesse método. Sim. Existem algumas pessoas que já têm uma certa propensão, uma certa tendência, né? Mas a gente precisa tomar cuidado. Eu tive depressão durante um bom tempo. Assim que eu passei na UAB, eu caí num quadro depressivo, lá no Rio de Janeiro, sozinho, no apartamento. O apartamento era maravilhoso, tinha piscina, tinha quadra, tinha academia. Eu não conseguia sair dentro do quarto, estava trancado. Mas eu tenho que reconhecer que um cristão que fica em depressão, ele precisa confessar às vezes pecados que ele nem sabe que praticou. Ele precisa pedir perdão por coisas que ele nem lembra que fez. E tem que perdoar um monte de pessoas que causam dano. Então, tem que fazer uma oração específica para Deus te lembrar o que você precisa pedir perdão e quem você precisa perdoar. E aí você vai perdendo os gatilhos que o inimigo usa para te manter naquela situação de depressão. Eu acho que isso aí pode discorrer por esse ponto também, mas eu acho que o estresse também causa isso. O estresse dentro daquilo que a pessoa está fazendo, principalmente se for trabalhos repetitivos, se estressa muito. Então a pessoa, mesmo que não tenha consciência do pecado, ou que não nem esteja, porque o pecado na maioria das vezes nós nunca podemos negar o pecado, vamos dizer, sempre estamos em pecado, mas nós entendemos que o estresse também faz com que a pessoa entre em crise, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo assim, depois que eu fui curado de depressão, que eu me sinto curado, eu estou sempre sendo curado, tudo tem um link espiritual nessa doença, que é uma doença da alma. Quando você está nela, você acha que nunca vai acabar, porque a alma está no eterno. Então, com uma doença na alma, parece que é uma coisa que vai durar para sempre. E o estresse é um fator que te mantém nisso, né? Te desconecta dos cuidados de Deus. Você acaba assumindo coisas para o seu braço, para a sua força, para a sua capacidade, e acaba deixando o que Deus pode fazer de lado. Você absorve um fardo muito grande porque não sabe entregar na mão de Deus. Nessa doença aí, tudo é tudo espiritual, na minha opinião. Eu já passei e tive lá, dói de verdade. Como a gente falou no início, a depressão é uma coisa que eu imagino que tenha várias vertentes, né? É claro que aqui, no caso de Elias, por exemplo, né? Ele fugiu. E aí foi uma coisa dele. Não foi Deus que mandou ele fugir. Né? Ele estava esperando que agora que ele derrotou os profetas, né? Eram quase 900 profetas, agora ele tinha matado tudo e agora? Né? Ele achou que o povo ia voltar para Deus. O povo, né? ia
se restaurar e tudo, arrepender. mas e a decisão de fugir foi uma decisão dele, não baseada em alguma coisa que Deus tinha dito, pelo contrário, né? Aí foi uma decisão dele. E aí isso acabou afastando de Deus, né? Essa decisão dele, mas Deus Mas não Deus não abandonou. abandonou. Deus não o abandonou, né? Aí a gente tem aquela história da borboleira, né? Da árvorezinha lá que cresceu e logo depois, né? Mandou o bicho no O pé. bicho foi lá e a planta secou, né? E aí ele ficou triste por causa disso e, poxa Deus, não era bem isso. Deus tinha uma lição para ele, né? Em tudo aquilo. E aí, o título é Deus não nos abandona, né? O título do ponto aqui. E a gente vê que Deus estava ali cuidando de Elias, mesmo que Elias não estivesse vendo isso. Só que deu uma comida para ele que ficou 40 dias sem comer nada. Eita, que alimento, hein? Então, Come isso aí, meu filho. sustância mesmo. Mas, Potência então, de vida. então, eu acho que é uma coisa que partiu de Elias, mas Deus estava lá, não o abandonou. E o segundo ponto fala o quê? Com Deus superamos o medo. Aí quando nós nos voltamos para Deus, aí a gente consegue tudo. Mas esse voltar para Deus, muitas vezes, exige um pouco mais, não apenas de nós. Alguém tem que estar junto para ajudar. Né? Nós precisamos estar atentos. Um tratamento psicológico, né? Pode ser também bem-vindo aí no caso, em alguns casos, né? Não também como é uma coisa complexa, não vou dizer que não tem receita de bolo para isso, não vou dizer que tem que fazer, mas em alguns casos pode ser. Ele pensou que estava sozinho, mas Deus falou que tinha separado no outro porque estava de joelho Isso. dobrado, né? Ele não estava sozinho. Ele podia achar que estava sozinho, ele não estava vendo, mas existiam ainda muitos, né, que Deus tinha estavam. guardado os processos de joelho dobrado. Então, Elias conhecia o poder de Deus. Né? Ele conhecia, ele confiava nesse poder. Tanto que ele foi, né, para lá, ele fez aquele desafio e venceu, né, com o poder de Deus. E aí, o interessante é isso. Como esses gatilhos que o João falou, né, são coisas que muitas vezes nós não percebemos. Ele não teve medo de quase 900 homens, porque Deus mandou ele lá. Deus zombou dele, né? Hã? Deus zombou dele, devagar. Talvez grita mais forte, talvez. Mas o interessante é que quando Jezabel disse que ia matar ele, aqueles profetas não podiam matar ele muito mais do que a rainha podia fazer. Mas então, que coisa foi essa que fez Elias fugir? Não é? Aí a mente humana, às vezes. Ele no coração que ele pensou assim: agora a rainha vai se converter. Eu acho que ele também Aí pensou. ele viu que ela tinha matado e falou: Não tem jeito, não. salvar Israel. O povo não se deslocou. Então, ele fugiu. Fugiu. Não, E o próprio como eu já disse, não foi ordem de Deus, né? Foi uma decisão dele, que ele tomou e se afastou de Deus. Mas Deus estava sempre ali, junto dele. Né? Essa frustração, né, de não ter conseguido restaurar, né, ou de ter que fugir da rainha de Jezabel, né, e não poder restaurar o povo, né? E eu acho que foi esse gatilho que desencadeou essa depressão, essa frustração dele. Né? Então, eu acho que nesses tempos, né, de pandemia,
a gente tem visto muita gente, né, sofrendo alguma coisa semelhante. Eu ouvi histórias de pessoas que tinham investido todas as economias, tudo que tinham, se endividado, né, e abriram uma loja em janeiro e a coisa estava, né, acontecendo, e aí de repente vem a pandemia e a pessoa estava endividada, estava, né, devendo tudo que tinha. E aí como é que uma pessoa fica numa situação dessas? Né? A frustração, sei lá, o desespero, porque estava tudo bem, aí você vê, né, que a coisa está acontecendo e de repente um balde de água fria, você tem que, né, fechar a loja, você tem que, né, tentar negociar lá a dívida com as pessoas. Olha só, e aí foi exatamente isso que aconteceu com Elias. E muita gente, né, tem tido medo. Eu estava vendo um artigo na televisão falando das seguradoras que vão ter um lucro recorde, né, especialmente as que têm planos de saúde. Porque as pessoas estão com medo de ir a médico, de ir ao hospital, então os procedimentos eles têm gastado muito pouco. A mensalidade está entrando lá todo mês. Mas como as pessoas estão com medo de ir a médico, de ir ao hospital e tudo mais, então os procedimentos que estavam marcados que as seguradoras teriam que pagar, não estão pagando. É só enriquecendo mais ainda. E aí vão ter um lucro, né? É claro que tem uma demanda que vai ficar represada aí, eu não sei como é que vai se resolver mais lá na frente. Mas esse ano é a previsão de um lucro recorde. Por quê? Porque as pessoas estão com medo. Realmente. Né? As pessoas estão com muito medo. A procura de vacina das crianças, ninguém tem a vacina também. Olha, esse negócio de vacina é A uma coisa... vacina que estava vendo Da reportagem, meningite, né? enquanto estão procurando Então, vacina para essa doença, mas estão esquecendo que estão em campanha de vacina para as crianças. Os pais não estão levando, Não estão levando por falta com de medo. tempo, com medo. Então, e aí ele está falando aqui de medo, né? Que a gente, muitas vezes o medo vem como um ladrão, assim, a gente nem percebe ele chegar e ele se instala. Fica prisioneiro. E aí, essa coisa... É uma estratégia do inimigo. Ah, sempre. Sempre, né? É claro que essa é uma questão de sobrevivência também, né? Esses nossos instintos, isso, o medo é importante, né? Mas você se deixar dominar por medo e um medo que muitas vezes você não consegue explicar, a síndrome do pânico, por exemplo, né? Você não consegue explicar. E aí a gente vê, poxa, é uma doença nova, né? Porque no meu tempo de criança eu não ouvia falar dessas coisas, não. No seu tempo, muitas coisas que eu não ouvia. Síndrome do No pânico. seu tempo, muitas coisas que você não ouvia. Nem vacina tinha de Essa criança. geração é muito bombardeada de informação ruim. Bullying. É bullying. Mas no seu tempo de criança Tinha bullying. de rolimã, tinha brincar na lama, Tinha bullying. não tinha como ter pânico, não tinha medo de nada, rapaz. Corretamente. Agora mesmo, eu vou confessar uma coisa, né? Agora mesmo, né? Quando me deram essa missão de falar da lição hoje, né, aqui, aí eu falei assim, caramba, Me deu medo. como é que eu vou falar disso aqui agora? Não, agora não vou dizer desculpa não, agora já foi. Já aconteceu. Agora já mandou. Mas dá medo, sabe? Caramba, como é que eu vou falar que eu não preparei? É claro que a gente vê a lição, mas não vou preparar para... Né? Falar lá na frente, né? Mas Já tem esse dom, né? É o tom e o tom. é claro que se a gente se deixar vencer por esse medo, aí a gente não faz nada. Foi uma A gente- felicidade. Oi? Foi.
A diversidade, olha, e como? O medo se torna um problema quando você permite que ele te bloqueie. Não é verdade? Você fica bloqueado e não consegue realizar nada por conta desse medo imaginário que você também não sabe Nem de onde vem. de onde vem, mas ele vem, né? Ele vem. É muito terrível isso, porque você fica realmente paralisado, né? Você não consegue produzir, você não consegue pensar, você não consegue realizar as suas atividades normalmente como você realiza, né? E isso é muito complicado. Só a pessoa realmente que passa por essa fase, né, que consegue explicar isso, né? E explicar no sentido de dizer aquilo que está sentindo, né, que está vivendo, né? Eu até já ouvi, né? Já falei também, mas muitas vezes Deus nos permite passar por algumas situações para que a gente tenha a experiência suficiente para entender o que o outro está passando. Né? Então, eu vou entender de verdade quando eu já tiver passado por aquilo. Né? Aí sim, aí eu vou, né, poder fazer uma ideia do que o outro está sentindo. Né? E realmente medo é uma coisa que... E aí eu não estou nem falando daquele medo do escuro, por exemplo, né? Não, mas tem coisas que realmente, né, dão muito medo e a gente, se não tomar cuidado, a gente fica, né, ali parado, sem fazer nada. Nós estudamos na outra lição, a gente estudou sobre Davi, né? A gente falou sobre, né, aquele gigante, né? Estava todo mundo com medo, o exército inteiro estava com medo, ninguém. Mas Davi foi lá, né? Por quê? Porque Deus estava com ele, né? Deus estava com ele. Bom, o terceiro ponto fala de a valorização vem de Deus. E isso aconteceu com Elias, né? Muito embora a gente tenha que tomar cuidado com esse título também e não ficar usando isso como uma bengala também. Ah, eu não preciso valorizar o irmão, não, porque Deus é que vai valorizar. Não é isso, não. Né? Mas Deus honra, mas que a Bíblia diz, Deus não honra. E é isso que ela está falando aqui. A valorização vem de Deus. Deus vai honrar. Mesmo que ninguém faça isso, mas Deus vai fazer. Você pode confiar que Deus vai fazer. Eu acredito que a verdadeira valorização vem de Deus, né? Porque eu acho que o valorizar é importante para o crescimento também. Então, o irmão continua honesto, continua, tá indo bem, vai, isso aí. Que o irmão é que nem houve essa diversidade, é o adverso daquilo que você esperava, que é o que você tem que estar fazendo aí agora. Você não esperava que era você, mas o que acontece? Eu gostei muito da palavra diversidade. Aí o que acontece? Agora, então a gente, tipo assim, elogia porque você é uma pessoa que já tem conhecimento na área de educação. Aí você, se a gente fala assim, continua, está indo muito bem. Senão, se tivesse que alguém que escolher para dar aula aqui, eu falava, então, aí o que acontece? Então, o que acontece com isso? Você percebe que a gente está elogiando porque tem um crescimento, então não tem que se preocupar com isso. Eu vou me engrandecer. Não, você não está se engrandecendo. Eu acho que esse é um reconhecimento que Deus dá à pessoa. Uma pessoa de fora fala assim, parabéns, Gilmar, parabéns, eu sei que o teu trabalho está fazendo. Isso não é... Deus não vai falar pessoalmente para você, Gilmar, parabéns. Pode falar, eu acredito, eu creio. Mas quando uma pessoa de repente fala, isso é um reconhecimento que Deus está te honrando. Continua assim, Deus está te abençoando. Eu acho que isso é um reconhecimento de Deus. É porque muita gente fica preocupada em elogiar, entendeu? A pessoa. E aí acha que não, a pessoa não deve tomar qualquer ideologia, se engrandecer e ficar, mas tomar sempre um incentivo que está no caminho certo. Isso é importante. Gilmar, por mais que pareça, né, que é para este fim, de engrandecer a pessoa, mas eu acho que esse reconhecimento entre nós é muito válido, até mesmo para nós prosseguirmos, né, para o prosseguimento da obra.
Às vezes a gente pensa assim, poxa, no reino a gente pensa isso às vezes, né? Poxa, será que isso que eu estou fazendo está tendo resultado? Parece que não está tendo resultado nenhum. Parece que eu estou malhando em ferro frio, né? Com essa situação, parece que a coisa não está fluindo, não está acontecendo. Mas, às vezes passa o tempo, você nem imagina mais naquilo ali, você não está nem pensando mais naquilo. Aí chega uma pessoa para você e fala assim, poxa, cara, você sabia que aquela aula que você deu naquele dia, eu estava precisando ouvir aquilo? Para você não é compensador isso? Saber que mesmo que naquele momento pareceu assim, que estava tudo ruim, desaguando, mas Deus usou aquele momento ali para influenciar a vida de uma pessoa, né? Abençoar uma pessoa. Às vezes eu estou lá no Facebook, trabalhando, ou brincando lá, conversando com alguém, entra uma pessoa que eu não estou nem aí mais naquela pessoa, não estou mais ligado naquela pessoa. Poxa, pastor Cláudio, aconteceu isso tal dia assim, eu não estou nem sabendo mais o que aconteceu naquele dia, né? Mas aquela palavra de incentivo, aquela palavra de gratidão, aquela palavra que às vezes as pessoas trazem para a gente, isso serve para a gente continuar, né? E como diz a palavra, né? Fazendo a obra de Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É muito importante isso. Aí voltando um pouquinho para Elias, né? Ele foi quando ele estava lá na caverna, escondido, né? Lá no deserto, e aí Deus perguntou: o que você está fazendo aí, rapaz? Aí ele vai reclamar, né? Ele começa a reclamar que fez, que aconteceu, e estava ali sozinho, né? E ele fala assim: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então ele estava reclamando, né? Que, poxa vida, ele foi zeloso e tinha razão, né? Foi mesmo, como a gente estava conversando no início, né? Ele sozinho contra, né, 850 profetas, né? Não era uma coisa, né, fácil não, e ir lá e falar, né, contra o rei, dizendo que o rei estava errado. Então ele realmente foi zeloso, mas era uma percepção dele de que estava sozinho. Ele não estava sozinho, mas ele, né, percebia assim, estava vendo desse jeito. E muitas vezes a gente vê errado também, né? A gente acaba vendo as coisas meio erradas, meio segundo a nossa ótica, a nossa visão, e acaba enxergando errado, né? Ele estava esperando aquele tapinha nas costas, assim, aquele reconhecimento, e quando isso, reconhecimento por parte do povo, né? Que ele queria que o povo viesse e falasse a respeito do que ele tinha feito e tudo mais, mas não veio, isso não aconteceu. E aí, né, ele ficou deprimido. E aí a gente também, né? A gente também às vezes faz e se esforça e quando não tem esse reconhecimento, às vezes a gente acaba deixando de lado e vai. E Satanás usa muito isso para que as pessoas se desviem. Usa muito, né? Mas a Bíblia também é firme quando ela diz que né, Deus vai pedir, vai cobrar de nós, vai pedir na nossa mão o sangue daquele que se perdeu por nossa causa. Né? Daquele que se desviou por nossa causa, ele vai cobrar. Né? Ele fala, aqui o comentarista diz que no livro, Max Lucado, né, escreveu um livro, Você Não Está Sozinho. Ele fala da história, né, de dois missionários que estavam comemorando 18 anos de casado e foram sequestrados. Ser missionário nesses países aí, né, especialmente Oriente Médio, Norte da África, não é fácil não. Não, nada fácil. Às vezes a gente recebe alguns deles aqui na nossa igreja, e aí alguns até criticam: não pode tirar foto, não pode isso, não pode falar o nome. Não é?
não é como nós aqui, tem essa tranquilidade, essa facilidade, essa liberdade que a gente tem aqui. Né? E aí eles foram, né, sequestrados e passaram quanto tempo? O comentarista fala aí na lição. Passaram quanto tempo? 100 dias. 100 dias. Lutando pela sobrevivência. Né? Eles ficaram doentes, mas espiritualmente não. A fé deles permaneceu intacta. Né? E aí, o Martin Burkham disse: nós talvez não saímos desta selva vivos, mas pelo menos podemos deixar este mundo servindo ao Senhor com felicidade. Mas olha, será que eu acho que não conseguiria falar assim, não? Eu não sei. Mas a obra do Senhor é para ser feita assim, né? Com amor. E tem que nos deixar felizes. Se nós não estivermos felizes realizando essa obra, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Eu já falei algumas vezes de um irmão dessa igreja lá no Rio, né? Ele era o presidente da minha cidade, a gente conversava bastante, e ele cantava em quarteto, cantava no coral. A igreja tinha uma banda marcial mesmo, com trombone, com prato, bumba, essas coisas todas. E ele tocava na banda. E ele dizia que às vezes ele ficava meio deprimido. Por quê? Porque Deus estava chamando ele para uma outra coisa. Ele estava indo na igreja, mas ele se sentia pecando porque não estava fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não era que ele estivesse ali. Ele pregava, ele, né, era presidente da cidade, ele fazia um monte de coisa na igreja. Mas ele se sentia pecando porque não era a vontade de Deus que ele estivesse ali. Que ele estivesse em outro lugar. Mas ele não ia. Ele devia ser missionário, mas ele não ia porque tinha medo. Sabe? Ele tinha medo de não conseguir. Ele tinha esposa e 2 filhas. E aí ele tinha medo de que não conseguiria sustentar as filhas, né, a esposa, a família, né, sendo missionário. Ele tinha muito medo disso. Mas Deus, às vezes, nós trabalhávamos no mesmo banco, não na mesma agência. Ele era caixa. Aí ele foi chamado para ser tesoureiro de uma agência lá no interior de Minas, uma cidade chamada Prados. Era o primeiro banco da cidade. E aí, poxa, uma profissão dessa, ele vendeu tudo que tinha no Rio e foi para lá. 6 meses depois o banco demitiu. A igreja lá tinha sido fechada, estava com as portas fechadas, a igreja lá. Aí quando ele chegou, e sabendo disso, aí, ele reuniu as pessoas lá e começou a fazer os cultos e tudo mais. Aí quando a coisa na igreja começou a caminhar, aí mandaram ele embora. Ele falava comigo: poxa, Deus me levou lá para onde ele queria, que eu não queria ir, mas Deus me levou lá para onde ele queria que eu estivesse, e depois puxou meu tapete. Mas de novo, não entendeu o chamado, estava na gaveta. Hoje ele é missionário lá, em Minas Gerais. Nós fomos lá na reinauguração da igreja, vamos dizer assim. Mas o medo deixa a gente paralisado. Não vê, né? Aquilo que Deus estava querendo ir mais longe. Sabe? Mas aí Deus tem os planos dele e Caminhos dele. não podem ser frustrados, não, que diz a música. Sim. Né? Então, Deus levou ele lá. Ele já estava lá, não podia voltar porque tinha vendido a casa. Já estava lá, pronto, agora. Agora você missionário, né? Sabe? Então, o que a gente tem que fazer? É fazer a obra sempre, né, com alegria, sempre fazer a obra da melhor maneira possível. É isso que Deus quer de nós. Por quê? Porque Ele vai estar do nosso lado sempre. Se Ele nos chamou, às vezes parece frase feita, né?
Mas quando Deus chama, Deus capacita. É o que a gente sempre escuta, né? Mas se Deus me chamou, é que Ele me conhece muito bem, sabe que eu posso, se estiver com Ele, naturalmente, né? Mas Ele vai me dar condição de fazer, de realizar. Ele capacita, envia e sustenta. Isso. Não tem como. E já falando agora sobre o resultado de imediatos, está muito dentro daquilo, da nossa situação, né, espiritual, que algumas vezes não esperamos, né? Queremos que aconteça rápido as coisas, a resposta venha de imediato. Né? Nós somos imediatistas, né? A gente ouve histórias de mães, especialmente mães, né, que oraram, né, pela conversão do filho, 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Oraram e não esmoreceram. Ah, não, eu orei 1 mês, aí não se converteu, então entrega na mão de Deus. Não é isso. Não é? Os resultados podem não ser imediatos. Eu li no livro também a história de uma igreja que fez uma mega, né, produção, fez uma série de conferências num estádio da cidade e tudo mais, convidou e encheu o estádio. Aí teve uma conversão. Uma só. Aí todo mundo ficou em desespero, né? Olha, a gente investiu, a gente orou, a gente gastou e só se converteu um. Mas esse um que se converteu, e aí mais tarde, né? Fala, não foi brasileiro, né? Foi um dos pregadores que mais conseguiu, né, levar pessoas a Cristo no Nordeste, sabe? E aí, eu nem lembro mais dos números, mas são milhares. Então, Deus não precisava de mais não, só precisava daquela conversão ali, e as pessoas não conseguiram ver, as pessoas que estavam ali, né, não viram o resultado imediato, não conseguiram ver, mas era, né, uma obra para, né, adiante. O apóstolo Paulo, né, diz que um é o que planta, o outro que rega, né, e aí, depois de algum tempo, eu fico em casa, às vezes tem umas plantinhas, aí eu fico, tem uns tomates lá, eu passo, ele está verde. Aí no dia seguinte eu passo, ele está verde de novo. Aí ele tá verde. Colher, né? Eu passo, caramba, não vai ficar maduro não, vai amadurecer. A gente é assim, né? Quer as coisas... Aí você vai jogar um remedinho para melhorar, né? Não pegar uma tintazinha lá. Às vezes bota um remédio para ele acelerar o negócio. Mas Deus tem o tempo dele. Né? No tempo dele as coisas vão acontecer, com certeza. Vão acontecer. Né? Os resultados vão aparecer. Bom, e aí ele fala aqui que Elias foi uma ferramenta que Deus usou. Né? Aí tem uma outra historinha. Eu sei que no tempo em que os pregadores pregavam, né? Com as historinhas. Fala, rapaz. De uma pessoa que era um exímio violinista, né? Tocava muito bem. E aí viu um violino lá, de segunda, de terceira, violino todo, né? Arrebentado lá. Aí ele foi, cuidou e era um violino de segunda mão mesmo, não era um violino bom. Mas nas mãos dele, né, produziu, né, uma música maravilhosa. E aí é isso que Deus faz com a gente. Né? Nós somos instrumentos dele. Por piores que nós sejamos, né, esse instrumento vai, né, tocar nas mãos de Deus, vai tocar muito bem. É verdade. Bom, para encerrar a conclusão, ele diz que os desafios desse tempo são grandes, como no tempo do profeta Elias também, né?
Porque o homem não mudou, né? Na essência, o homem não mudou. Continua o mesmo pecador daqueles tempos. É claro que hoje as coisas, o homem vai se aperfeiçoando no pecado. Né? O homem tem feito isso, tem se aperfeiçoado no pecado. Hoje, esse celular que a gente tem nas mãos aí, pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição também. Né? Mas é só uma ferramenta que a gente vai usar. Mas as facilidades que a gente tem hoje, puxa vida, e eu vou falar uma coisa, está por vida aí. Está por vida aí. Está dizendo aqui a gente, inocente, sabe de nada, inocente. Eu vou... Você falaria se o pastor Noriel estivesse aqui? Eu falaria. Naquela época. Ah, tá aí? Na minha época, não faz tanto tempo assim. Não pode falar nada não. Não faz muito tempo não. Nas bancas de jornal, você via umas revistas dentro de umas sacolas, né? Lacradas, fechadas. Né? Aquelas não eram proibidas para menores. Né? Hoje Continua proibido, né? Continua, mas você tem um celular aí, rapaz. Está tudo escancarado aí, rapaz. Coisa até pior do que tinha aquelas revistas. Então, o homem só tem se aperfeiçoado no pecado. O pecado está mais, né? Sofisticado hoje. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque os tempos são difíceis, como eram no tempo de Elias, são difíceis hoje também. Né? E aí eu até ouso falar que são mais difíceis hoje, porque as coisas são mais fáceis. Então, para você resistir é mais difícil do que era naquele tempo. É uma opinião minha, não comentarista, não fala nada a respeito disso. Né? Mas, nesses tempos de pandemia e desemprego, graças a Deus, nós temos, pelo menos até onde a gente sabe, né? Encontrei estes resultados. Aí, tá vendo? Tá até falando. Acabei de dizer, viu? Esse programa parece que você não vai dizer. Tá mais rápido. Mas, Apareceu muita coisa. Eu pedi isso. aí Alexa, a gente tem, como é que é o nome das outras? Siri, Alexa, a gente tem um monte de assistentes aí agora, né, nos celulares, aí tem um monte de assistentes. Mas a gente tem aumentado muito o isolamento, a solidão, as pessoas, né, com medo de sair, de ir à rua, por exemplo, especialmente os mais idosos, né, de ir a médico, de sair, de fazer as coisas que costumavam fazer. Né? Então, a gente tem vivido um tempo difícil, mas, né, nós, se estamos vivendo, né, essa pandemia com esse medo, com esses problemas todos, a gente precisa pedir que Deus nos console, que Deus, né, alivie o nosso coração, tire o medo, para que a gente não fique paralisado também, porque a gente não precise fugir das coisas. Aí tem 3 perguntinhas aqui, aí cada um responde, né? Mas quando você se sente só, o que você faz? Você vai procurar alguém? Você liga para alguém? Como é que você faz? Né? Eu, graças a Deus, eu nunca fico só. Né? Tem sempre alguém comigo. Deus. Que tipo de medo você tem experimentado ao longo da pandemia? Sabe, eu acho que todo homem tem essa questão de ser um provedor. Eu acho que tem medo de caramba.
Né? Será que eu vou conseguir levar o arroz ou o feijão? Será que isso também... Eu acho que todo homem passa por isso. Né? Eu sei que algumas mulheres também passam, porque né, estão numa situação semelhante. Mas eu, graças a Deus, nunca estive desempregado. Né? Não experimentei essa situação, graças a Deus. Mas eu fico imaginando, eu fico com medo de precisar passar a experimentar isso. Sabe? Eu tenho até, caramba, como é que vai ser isso? Né? Eu estar desempregado e realmente é difícil. Você faz a obra de Deus por amor à sua obra, a obra dele, ou em busca de algum reconhecimento? Sei, eu acho que reconhecimento é bom, né? Faz bem, mas isso não vai ser a motivação para as coisas que eu preciso fazer. Né? Se ele vier, vai ser muito bom. Eu não vou jogar fora, não. Sentido. Mas, né, não deve ser a minha motivação. Alguém gostaria de falar alguma coisa? O formato hoje está bem diferente, né? Porque se ele é a motivação, quando ele não vem, eu me decepciono e saio fora. Então, né? Isso não vale, né? Bom, então nós vamos encerrar. Eu estou olhando aqui, a lição 7 da próxima semana fala sobre Eliseu. Quando a adversidade é a falta de recursos. Né? Eu acho que todo mundo tem a revista no celular, não tem? Todo mundo? Então eu acho que não é problema, né? Vamos então encerrar. O irmão Edivaldo está mais pertinho aqui para orar encerrando então. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, nós queremos, Pai, mais uma vez agradecer ao Senhor, Pai, porque nós entendemos que o Teu Santo Espírito está aqui conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por Teu servo, Pai, o irmão Gilmar, que palestrou junto conosco aqui, Pai, que o Senhor esteja abençoando o Teu servo, esteja abençoando a sua família, Pai, em nome de Jesus, onde quer que Teu servo assim colocar a planta dos pés, que o Senhor possa ser com Teu servo, Pai. Esteja com todos aqui, obrigado por mais um estudo da Sua palavra e que principalmente, além de aprender, Pai, nós possamos colocar em prática. Obrigado por tudo, Pai, perdoa nossos pecados e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.